Um milionário debochou. Traduza isso e meu salário é seu. Ele congelou quando a empregada negra respondeu. O homem jamais esperaria que seu gesto arrogante se transformaria no maior erro de sua vida. Antes de começarmos, certifique-se de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A noite de comemoração pulsava na luxuosa mansão de Armando Ribeiro. Cristais cintilavam sob os lustres imponentes, enquanto taças de champanhe eram erguidas em brindes sucessivos. O salão principal, decorado com peças de arte caríssimas, abrigava os mais importantes executivos da Ribeiro Tecnologia, todos vestidos impecavelmente para a ocasião especial. Armando Ribeiro circulava entre os convidados com um sorriso largo e passos confiantes. O CEO acabara de fechar um contrato bilionário com investidores chineses, negócio que prometia expandir a empresa para mercados internacionais. A cada tapinha nas costas que recebia, o empresário sentia seu ego inflar ainda mais. Este é apenas o começo, senhores, proclamou ele, erguendo sua taça de cristal. A Ribeiro Tecnologia será global em menos de 2 anos. Aplausos entusiasmados preencheram o ambiente, enquanto palavras de bajulação eram sussurradas de todos os lados. O bilionário sorvia cada elogio como se fosse o próprio champanhe caro que bebia. Naquele momento, sentia-se verdadeiramente intocável, como se o mundo estivesse a seus pés. No canto oposto do salão, quase invisível para os convidados, Helena Santos observava discretamente a cena. A empregada doméstica, com seu uniforme impecavelmente passado, aguardava o momento certo para recolher as taças vazias sem chamar atenção. Seus olhos atentos captavam cada detalhe da celebração, enquanto suas mãos habilidosas organizavam a bandeja de serviço. Helena trabalhava para a família Ribeiro há mais de 20 anos. Conhecia cada canto daquela mansão, cada hábito do patrão, cada segredo sussurrado nas festas exclusivas. A mulher negra de meia-idade havia se tornado parte da mobília para Armando e seus convidados. Presente, funcional, mas completamente invisível aos olhos deles. Enquanto os executivos riam alto e brindavam ao sucesso, ela calculava mentalmente quanto tempo mais duraria a festa. Seus pés já doíam após horas de trabalho contínuo, mas seu rosto não demonstrava qualquer sinal de cansaço. Anos de serviço haviam lhe ensinado a manter a dignidade, mesmo quando tratada como objeto. Helena observou quando o patrão encheu novamente sua taça, derramando algumas gotas no carpete importado. Ela sabia que seria sua responsabilidade limpar aquela mancha mais tarde, quando todos já tivessem partido. Por enquanto, continuaria seu trabalho silencioso, recolhendo taças vazias e servindo mais bebidas, enquanto a noite de celebração seguia seu curso sem que ninguém notasse. Sua presença. Armando Ribeiro ergueu sua taça de cristal, silenciando os convidados com um gesto teatral. O álcool já havia subido à cabeça do CEO, alimentando seu ego inflado pelo sucesso do contrato recém-fechado. Seus olhos percorreram o salão até encontrarem Helena Santos, que organizava discretamente uma bandeja de aperitivos no canto da sala. "Helena, venha cá, por favor", chamou ele com um sorriso que não alcançava os olhos. A empregada que servia a família Ribeiro há mais de 2 décadas hesitou por um instante antes de pousar a bandeja e caminhar até o centro do salão. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente, enquanto todos os executivos observavam a mulher negra aproximar-se do anfitrião. "Senhoras e senhores", anunciou Armando com voz embargada pelo champanhe. "Esta é Helena, que trabalha para minha família há quanto tempo mesmo?" 22 anos, senhor", respondeu ela, mantendo a postura ereta apesar dos olhares que pesavam sobre seus ombros. 22 anos. Uma vida, não é mesmo?
Armando riu, sendo acompanhado por risadas forçadas dos convidados. Ele então se virou e pegou uma pasta de couro sobre a mesa de centro. Sabe o que é isto, Helena? A empregada permaneceu em silêncio enquanto o empresário abria o dossiê, revelando páginas e mais páginas cobertas por caracteres chineses. Eram documentos técnicos complexos, com tabelas, gráficos e termos específicos que fariam qualquer tradutor profissional suar. Este é o contrato que acabamos de fechar com nossos parceiros chineses, explicou ele, exibindo as páginas como um troféu, um acordo de 500 milhões de reais. Então, com um brilho malicioso no olhar, Armando estendeu o dossiê para Helena. Tenho uma proposta para você, declarou ele, elevando a voz para que todos ouvissem. Se conseguir traduzir este documento até amanhã de manhã, te pago o meu salário inteiro deste mês. R$500 mil. Uma onda de gargalhadas cruéis percorreu o salão. Alguns executivos quase engasgaram com suas bebidas enquanto outros trocavam olhares de diversão perversa. O que me diz, Helena? Aceita o desafio? Provocou Armando, agitando o dossiê na frente dela. Helena sentiu cada olhar como uma agulha em sua pele. A humilhação era palpável, um peso familiar, que carregava há anos, mas desta vez algo diferente acendeu em seu peito. Estendeu as mãos e pegou o documento com firmeza. Aceito, Sr. Armando, respondeu ela, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. O riso de Armando vacilou por um instante, antes de retornar ainda mais alto. Enquanto os convidados se divertiam com a cena, Helena apertou o dossiê contra o peito e se retirou do salão, deixando para trás o som da crueldade disfarçada de entretenimento. Com a dignidade ferida, Helena Santos respirou fundo, sentindo o peso da humilhação queimar em seu peito. Cada risada dos executivos era como uma agulha perfurando sua pele. Ergueu o queixo, ajustou a postura e, com uma firmeza que surpreendeu, até a si mesma, olhou diretamente nos olhos de Armando Ribeiro. Eu aceito o desafio, Sr. Armando, declarou, sua voz surpreendentemente firme e clara, cortando o ar como uma lâmina afiada. O salão inteiro silenciou. Taças de cristal pararam no ar. Conversas morreram instantaneamente. Os executivos trocaram olhares confusos, incapazes de processar a resposta inesperada. Armando, por um breve momento, deixou o sorriso arrogante vacilar. Nunca, em todos os seus anos como CEO da Ribeiro Tecnologia, alguém que ele considerava inferior havia enfrentado um de seus desafios cruéis. Você tem certeza? Perguntou ele, a voz agora menos confiante. São caracteres chineses, termos técnicos complexos. Não é um bilhete de supermercado. Helena manteve o olhar firme, embora seu coração batesse acelerado sob o uniforme simples. Tenho absoluta certeza, senhor. O riso voltou, primeiro como um murmúrio, depois crescendo em volume e crueldade. Um dos diretores quase engasgou com o champanhe, enquanto o outro comentava alto o suficiente para todos ouvirem. Ela deve estar precisando muito de dinheiro para se humilhar assim. A empregada pegou o dossiê das mãos de Armando, sentindo o peso do papel caro e o cheiro de tinta fresca. Segurou-o com firmeza contra o peito como um escudo e virou-se para sair do salão. R$500 mil, Helena! Armando gritou às suas costas. Não se esqueça que preciso disso amanhã. Cedo. O contrato será assinado ao meio-dia. Ela não respondeu, nem se virou. Atravessou o salão com passos medidos, as costas retas, a cabeça erguida. Os olhares dos convidados queimavam em suas costas, mas ela não demonstrou fraqueza. Aquele desafio não era apenas por dinheiro. Embora R$500 mil fosse uma fortuna que jamais sonhara possuir. Era sobre algo muito mais valioso, respeito e justiça. Era sobre mostrar a Armando e seus amigos arrogantes que não podiam julgar uma pessoa pela cor de sua pele ou pelo uniforme que vestia.
Ao fechar a porta do salão atrás de si, Helena apertou o dossiê com força renovada. Aquela noite marcaria o início de uma transformação que ninguém naquela mansão poderia imaginar. Helena Santos percorreu os corredores intermináveis da mansão dos Ribeiro, seus passos ecoando no piso de mármore polido. O silêncio opressivo era quebrado apenas pelo tilintar distante de taças e risadas abafadas vindas do salão principal. Cada corredor ornamentado com obras de arte caríssimas parecia zombar dela, lembrando-a constantemente do abismo social que a separava daqueles que servia há mais de 2 décadas. Ao passar por um espelho de moldura dourada, seu reflexo a encarou de volta. O uniforme impecável, as mãos calejadas, os olhos que carregavam histórias que ninguém naquela mansão se importava em conhecer. Por um instante, viu-se como os outros a viam. Apenas uma empregada, uma presença quase invisível nas sombras do luxo alheio. Chegando à cozinha, Helena depositou o dossiê chinês sobre a mesa de inox. O ambiente, embora luxuoso como o restante da residência, era seu território, o único lugar onde se sentia minimamente à vontade naquele palácio de ostentação. Ali, longe dos olhares desdenhosos dos executivos, a mulher permitiu que suas mãos tremessem finalmente. A humilhação, pública orquestrada por Armando, ainda queimava em seu peito. O milionário não fazia ideia de quem ela realmente era, do que era capaz. Nunca imaginaria que aquela mulher negra que servia seus jantares e limpava seus cômodos carregava um passado de brilhantismo acadêmico e conhecimentos que ele jamais alcançaria com todo o seu dinheiro. Helena respirou fundo, sentindo uma transformação acontecer dentro de si. O fogo da indignação, adormecido por anos de submissão e sobrevivência, reacendia-se com intensidade surpreendente. Seus olhos, antes baixos por hábito, agora encaravam o futuro com determinação renovada. Apertando o dossiê entre os dedos, a empregada fez uma promessa silenciosa a si mesma. Aquela noite marcaria o início de uma nova jornada. Não seria mais a sombra que se movia pelos cantos, ignorada e subestimada por sua cor, gênero ou função. Era a hora de recuperar sua dignidade, de mostrar seu verdadeiro valor. Com movimentos decididos, Helena pegou seu celular do bolso do uniforme. Havia chegado o momento de resgatar não apenas sua autoestima, mas também a verdade sobre quem realmente era. O desafio lançado por Armando não seria apenas uma tradução, seria o primeiro passo para sua redenção. Sozinha na cozinha da mansão, Helena Santos depositou o dossiê sobre a mesa de mármore e respirou fundo. Seus dedos trêmulos tocaram as páginas com reverência, como quem reencontra um velho amigo. Os caracteres chineses, com suas curvas e traços precisos, não representavam um enigma impossível como Armando imaginava. Para ela, eram símbolos familiares que despertavam memórias de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. A empregada correu os dedos pela primeira página, traduzindo mentalmente as primeiras linhas com uma facilidade que seu corpo ainda lembrava, mesmo após tanto tempo. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enquanto um sorriso amargo se formava. Aquele idioma tinha sido sua paixão, sua especialidade, sua vida. 20 anos atrás, ela não era Helena, a empregada invisível que servia café e limpava os restos das festas da elite paulistana. Era a doutora Michele Nascimento, respeitada professora de linguística na Universidade de São Paulo, com doutorado em tradução e especialização em mandarim. Seus alunos a admiravam, seus artigos eram publicados internacionalmente, e seu conhecimento sobre contratos internacionais a tornava consultora requisitada por grandes empresas. Michele fechou os olhos, deixando as lembranças inundarem sua mente. O departamento de linguística, as aulas lotadas, as viagens de pesquisa a Pequim, o
respeito dos colegas. Tudo isso antes da armação que destruiu sua carreira. Uma acusação de plágio acadêmico cuidadosamente fabricada por quem se sentia ameaçado por uma mulher negra brilhante ocupando uma posição de prestígio. Quando a tempestade de calúnias veio, ninguém ficou ao seu lado. Os mesmos colegas que sorriam nos corredores viraram o rosto. A universidade, para evitar escândalos, preferiu silenciá-la. Em questão de meses, perdeu tudo: o emprego, a reputação, a identidade. Helena abriu os olhos e encarou novamente o documento. A ironia era cruel. O homem que a humilhara publicamente agora dependia exatamente do conhecimento que ela escondia. O dossiê continha termos técnicos complexos e nuances culturais que apenas alguém com sua formação poderia compreender adequadamente. Seus dedos acariciaram os ideogramas, enquanto uma determinação crescia em seu peito. Talvez fosse o momento de Michele Nascimento ressurgir das cinzas. Não apenas para ganhar o desafio proposto por Armando Ribeiro, mas para recuperar algo muito mais valioso que R$500 mil, sua dignidade. Com renovada energia, a mulher puxou papel e caneta. Começaria a tradução imediatamente. Aquela noite seria longa, mas depois de 20 anos vivendo nas sombras, finalmente via uma luz no fim do túnel. 20 anos atrás, Michele Nascimento era uma presença respeitada nos corredores da USP. Seus colegas a consultavam sobre traduções complexas de mandarim e seus alunos a admiravam pela didática impecável. Filha de empregada doméstica, Michele havia conquistado seu espaço na academia com determinação inabalável, tornando-se a primeira doutora negra do departamento de linguística. Tudo desmoronou numa manhã de outono. Michele foi chamada à sala do reitor, onde encontrou acusações de plágio em sua tese e falsificação de dados em pesquisas internacionais. Documentos forjados apontavam-na como fraudadora. Em choque, ela reconheceu a armação, principalmente quando notou que seu principal acusador era justamente o professor que cobiçava sua vaga. "Isso é mentira! Posso provar minha inocência!" protestou, mas o olhar do reitor já estava carregado de julgamento. O processo foi rápido e cruel. Nenhum colega se manifestou em sua defesa. O silêncio deles doía mais que as acusações. Apenas Jonas Lima tentou ajudá-la, mas sua voz solitária foi abafada pela estrutura racista da instituição. Em 3 semanas, Michele perdeu tudo: o emprego, a reputação, o apartamento financiado. Seu nome foi manchado em publicações acadêmicas. Tentou lutar juridicamente, mas advogados recusavam seu caso ou cobravam valores impossíveis. A academia fechou suas portas e até mesmo escolas de idiomas rejeitavam seu currículo quando reconheciam seu nome. Desesperada e sem recursos, Michele desapareceu. Usando documentos de uma prima falecida, ressurgiu como Helena Santos. A transformação foi dolorosa. Não apenas mudou o nome, mas enterrou seus sonhos, conhecimentos e ambições. Aceitou trabalhar como empregada doméstica, profissão que conhecia bem por observar sua mãe durante a infância. Quando conseguiu emprego na mansão de Armando Ribeiro, Helena prometeu a si mesma: nunca mais seria vulnerável. Guardou seus diplomas em uma caixa lacrada no fundo do armário. Escondeu livros de linguística entre produtos de limpeza. À noite, sozinha, ainda lia textos em mandarim para não perder a fluência. Mas durante o dia, era apenas a empregada silenciosa que ninguém realmente via. Por 20 anos, Helena viveu nas sombras, invisível por escolha e necessidade. Até que um dossiê em chinês e a arrogância de um milionário reabriram as portas de seu passado. Sentada na pequena mesa da cozinha, Helena Santos sentia as mãos trêmulas. O dossiê chinês aberto à sua frente era mais que um desafio profissional, era um espelho do passado que tanto lutara para esquecer. A humilhação pública
orquestrada por Armando Ribeiro naquela noite, não era diferente da que sofrera 20 anos atrás, quando colegas da universidade a acusaram injustamente. Enxugando uma lágrima teimosa, a mulher respirou fundo. O silêncio da mansão parecia amplificar cada batida de seu coração. Com determinação renovada, pegou seu celular escondido entre os produtos de limpeza. Um velho hábito para evitar que os patrões a vissem usando o aparelho durante o serviço. Jonas, preciso de sua ajuda. É urgente, digitou ela, os dedos hesitando antes de enviar a mensagem. O professor Jonas Lima era o único que permanecera ao seu lado quando todo o mundo acadêmico lhe virara as costas. Mesmo após tantos anos, mantinha um contato esporádico, sempre com discrição. Enquanto aguardava a resposta, Helena folheou o documento. Os caracteres chineses, antes tão familiares quando era a doutora Michele Nascimento, agora pareciam dançar diante de seus olhos cansados. 20 anos de silêncio autoimposto haviam cobrado seu preço, mas não apagaram completamente seu conhecimento. O celular vibrou. Estou aqui, Helena. O que aconteceu? Respondeu Jonas quase imediatamente, como se esperasse por aquele contato há anos. Com os olhos marejados, ela explicou a situação. Contou sobre a humilhação, o desafio cruel, a aposta de R$500 mil. Explicou que precisava recuperar suas habilidades de tradução rapidamente, pois aquela era sua chance de finalmente fazer justiça. Vou te ajudar com qualquer termo técnico que precisar, garantiu o professor. Sempre soube que um dia você voltaria a usar seu dom. Michele Nascimento nunca morreu realmente, apenas se escondeu dentro de Helena. Aquelas palavras tocaram fundo. A empregada sabia que não enfrentava apenas uma tradução difícil. Estava diante da oportunidade de recuperar sua voz, sua identidade, tudo o que lhe fora roubado por preconceito e injustiça. Obrigada, Jonas. Não sei o que encontrarei neste documento, mas sinto que é importante, respondeu ela. Determinada, Helena organizou seus materiais. Um caderno velho, dicionários online que Jonas prometeu compartilhar e toda a coragem que conseguiu reunir. O relógio marcava 2 da madrugada, mas o tempo não importava. Pela primeira vez em décadas, ela não era apenas a empregada invisível, era novamente a linguista brilhante, a professora respeitada, a mulher que se recusava a ser diminuída. A tradução seria apenas o começo. No fundo de seu coração, Helena sabia que aquela noite marcaria o início de sua verdadeira redenção. O celular de Helena vibrou pouco depois da meia-noite. Jonas Lima havia respondido sua mensagem, trazendo uma luz de esperança naquela madrugada solitária. Mande tudo, Helena. Eu confio em você, escreveu o professor, reacendendo nela uma força que há anos permanecia adormecida. Com as mãos trêmulas de emoção, ela fotografou cada página do dossiê e enviou ao amigo. Enquanto aguardava, Helena Santos abriu seu caderno surrado e começou a trabalhar. A cada caractere traduzido, sentia sua antiga identidade ressurgir das cinzas. As estruturas linguísticas do mandarim voltavam à sua mente como velhas amigas, e os anos de estudo na USP pareciam ter acontecido ontem, não 2 décadas atrás. A cozinha da mansão, normalmente um local de servidão, transformou-se em seu escritório improvisado. Xícaras de café forte se acumulavam enquanto ela decifrava termos técnicos e expressões idiomáticas com precisão cirúrgica. Sua caneta deslizava pelo papel com a confiança de quem dominava aquele universo. Foi por volta das 3 da manhã que Helena notou algo alarmante. Uma cláusula oculta no meio de parágrafos aparentemente inofensivos chamou sua atenção. Releu 3 vezes para confirmar. Seu coração acelerou. Havia ali, disfarçada entre termos técnicos, uma transferência completa de propriedade intelectual da Ribeiro Tecnologia para a empresa chinesa. Continuando a tradução com atenção redobrada, a mulher descobriu mais. Algoritmos proprietários.
bancos de dados de clientes, códigos-fonte, tudo seria entregue aos novos parceiros. Pior ainda, a segurança digital da empresa brasileira ficaria completamente comprometida com backdoors obrigatórios em todos os sistemas. Meu Deus, murmurou ela, percebendo a dimensão da armadilha. Se Armando assinasse aquele contrato, não apenas perderia o controle de sua empresa, mas milhares de funcionários ficariam vulneráveis. O dispositivo vibrou novamente. Era Jonas, confirmando suas suspeitas após analisar parte do material. Helena, isso é gravíssimo. Estão tentando tomar a empresa por dentro. Quem preparou isso sabia exatamente o que estava fazendo. A empregada sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Não era mais apenas sobre provar seu valor ou humilhar Armando Ribeiro. Tratava-se de impedir uma catástrofe empresarial que afetaria incontáveis vidas. Vou terminar a tradução completa, respondeu ao amigo. Amanhã eles saberão exatamente com quem estão lidando. Determinada, Helena voltou ao trabalho. A madrugada avançava, mas seu espírito estava mais desperto do que nunca. Com as mãos trêmulas, Helena discou o número de Jonas Lima. O relógio da cozinha marcava 3 da manhã, quando a voz sonolenta do professor atendeu do outro lado da linha. Jonas, me desculpe a hora, mas é urgente, sussurrou ela, olhando por cima do ombro para ter certeza de que estava sozinha. Preciso que você confirme minhas suspeitas sobre este contrato. Ela fotografou as páginas mais preocupantes do documento e enviou pelo aplicativo de mensagens. Enquanto aguardava, Helena massageava as têmporas, sentindo o peso da noite sem sono. As palavras em mandarim dançavam diante de seus olhos cansados, mas seu conhecimento linguístico não deixava dúvidas sobre a gravidade da situação. Meu Deus, Helena! A voz de Jonas voltou ao telefone 15 minutos depois, agora completamente desperta. Você está certa. Isso não é apenas um contrato comercial, é uma armadilha jurídica sofisticada. O professor explicou detalhadamente como as cláusulas ocultas, disfarçadas em termos técnicos complexos, transferiam gradualmente o controle da propriedade intelectual da Ribeiro Tecnologia para os parceiros chineses. Em menos de 2 anos, Armando perderia tudo que construiu. Isso é um golpe meticulosamente planejado, continuou o amigo, a preocupação evidente em sua voz. Se assinarem esse contrato amanhã, Armando vai perder tudo. E não é só ele. Milhares de funcionários inocentes também ficarão sem emprego. Helena sentou-se na cadeira da cozinha, o peso da responsabilidade caindo sobre seus ombros. Por 20 anos, havia se escondido, engolido humilhações, apagado sua verdadeira identidade. Seria tão fácil deixar Armando Ribeiro colher o que plantou com sua arrogância. Você não precisa fazer nada, disse Jonas, como se lesse seus pensamentos. Depois de como ele te tratou, não posso, interrompeu Helena, sua voz encontrando uma firmeza que não sentia há décadas. Não é só sobre ele. São milhares de famílias que dependem desses empregos. Ela fechou os olhos, lembrando-se do rosto de cada funcionário que conhecia. A segurança que acabara de ter um bebê, a copeira que sustentava a mãe doente, o jardineiro que pagava a faculdade para o filho. Você tem razão, concordou o professor. Sempre soube que você nunca deixou de ser quem era, Michele. Ao ouvir seu verdadeiro nome, Helena sentiu uma lágrima escorrer. Não podia mais se esconder atrás da invisibilidade que havia construído. Era hora de agir, de impedir uma catástrofe que afetaria muito mais vidas que apenas a do arrogante Armando. Obrigada, Jonas, disse ela, secando o rosto com determinação. Sempre posso contar com você. Ao desligar o telefone, Helena sabia que o amanhecer traria o maior confronto de sua vida. O sol já despontava no horizonte quando Helena Santos finalmente terminou seu trabalho. Passara a noite inteira debruçada sobre o dossiê, traduzindo meticulosamente cada caractere chinês, cada termo técnico, cada vírgula que poderia esconder armadilhas contratuais.
Seus olhos ardiam de cansaço, mas uma determinação férrea a mantinha de pé. Com as mãos ligeiramente trêmulas, organizou todos os documentos traduzidos numa pasta. Havia descoberto algo grave, algo que poderia destruir a Ribeiro Tecnologia e a vida de centenas de funcionários. Não podia mais se esconder atrás de sua invisibilidade social. Helena respirou fundo, ajeitou o uniforme e caminhou pelos corredores da mansão com uma dignidade que há muito não sentia. Sabia que o destino de muitos dependia de sua coragem naquele momento. Ao chegar à porta do escritório principal, hesitou por apenas um segundo antes de bater. Dentro da sala, Armando Ribeiro e 5 executivos de alto escalão já estavam reunidos ao redor da mesa de mogno maciço. Taças de café expresso e pastas abertas indicavam que a reunião para finalizar o acordo bilionário estava prestes a começar. Quando a empregada entrou, o silêncio foi imediato e cortante. "O que você quer aqui?" perguntou o CEO, franzindo a testa com impaciência. Seu tom deixava claro que considerava aquela interrupção uma inconveniência inaceitável. Os olhares dos executivos recaíram sobre ela, alguns de surpresa, outros de puro desprezo. Um deles até mesmo soltou uma risadinha abafada, como se a presença de uma empregada doméstica naquele ambiente fosse algum tipo de piada. "Perdoe-me interromper, senhor", disse Helena, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. "Trouxe o que me pediu ontem à noite." Armando pareceu confuso por um instante, até que seu rosto se iluminou com reconhecimento, seguido por um sorriso debochado. Ele se lembrou da aposta cruel, do desafio impossível que lançara na frente de todos. "Ah, sim, a tradução do chinês", comentou com sarcasmo, trocando olhares divertidos com os outros homens. "Venha, mostre-nos sua tentativa." Helena avançou com passos decididos até a mesa, sentindo o peso de cada olhar. A mulher sabia que aquele momento mudaria tudo, não apenas para ela, mas para todos naquela sala. Com um movimento preciso, colocou a pasta sobre a mesa, diante do homem que a humilhara. "Está tudo aqui, senhor Armando. Cada palavra, cada em cláusula", disse ela, com uma calma que surpreendeu a todos. "E acredito que o senhor vai querer ler com muita atenção antes de assinar qualquer coisa." Helena ajeitou o dossiê em suas mãos e respirou fundo antes de entrar na sala de reuniões. O ambiente estava carregado de tensão e expectativa, com os executivos da Ribeiro Tecnologia reunidos em torno da grande mesa de mogno. Armando Ribeiro ocupava a cabeceira, exibindo um sorriso confiante enquanto discutia os últimos detalhes do acordo bilionário. "Com licença, senhor", Helena disse, sua voz mais firme do que jamais ousara usar naquela mansão. "Trouxe a tradução, senhor Armando. Acho que todos deveriam ler antes de assinar." O CEO ergueu as sobrancelhas, surpreso com sua presença. Um sorriso debochado surgiu em seus lábios enquanto estendia a mão para pegar o documento. "Vejam só, senhores. Parece que nossa empregada cumpriu o desafio impossível", anunciou com um tom jocoso, provocando risadas contidas ao redor da mesa. "Vamos ver o que temos aqui." Armando começou a folhear as páginas com desdém, claramente esperando encontrar um amontoado de absurdos. Seus olhos percorriam as linhas rapidamente, até que algo capturou sua atenção. Franziu o senho, voltou algumas páginas e releu um trecho específico. O sorriso foi desaparecendo gradualmente de seu rosto. A cor esvaiu-se de suas bochechas. As mãos, antes firmes, começaram a tremer sutilmente enquanto virava as páginas com crescente urgência. "Isso não pode estar certo", murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Um dos executivos, notando a mudança no comportamento do chefe, pediu uma cópia. Logo, todos estavam lendo o material traduzido por Helena, e o silêncio tomou conta da sala. Apenas o som de papéis sendo manuseados e respirações tensas preenchia o ambiente. Helena permaneceu de pé,
observando a transformação no semblante de cada pessoa presente. O ar de superioridade dava lugar a expressões de choque e preocupação. Armando passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Essa cláusula sobre transferência de propriedade intelectual e essa outra sobre acesso irrestrito aos nossos servidores. Ele balbuciou, apontando para diferentes seções do documento. Os olhares que antes a ignoravam agora se voltavam para Helena com uma mistura de incredulidade e confusão. O homem sentado à direita de Armando deixou escapar um palavrão ao perceber a gravidade da situação. A empregada permaneceu impassível, sustentando o olhar de cada um deles. Por trás de sua aparente calma, seu coração batia acelerado. 20 anos de invisibilidade culminavam neste momento de reconhecimento forçado. Armando Ribeiro, finalmente, ergueu os olhos do documento, encarando Helena como se a visse pela primeira vez. Com a sala em silêncio absoluto, Helena Santos apontou para o documento traduzido, destacando cada armadilha oculta no contrato. Sua voz, antes submissa nos corredores da mansão, agora ressoava com autoridade natural, enquanto explicava os termos, técnicos com precisão impressionante. Esta cláusula, na página 3, transfere todos os direitos de propriedade intelectual para a empresa chinesa, explicou ela, virando a página com cuidado. E esta outra aqui concede acesso irrestrito aos servidores e bancos de dados da Ribeiro Tecnologia, sem qualquer contrapartida ou proteção. Os executivos, antes tão confiantes, agora se entreolhavam com expressões de pânico. O que parecia um acordo vantajoso revelava-se uma armadilha sofisticada que poderia destruir décadas de trabalho em questão de meses. Armando Ribeiro, completamente pálido, segurava o documento com mãos trêmulas. O CEO, que horas antes brindava ao próprio sucesso, agora parecia um homem à beira do colapso. "Como você sabe tudo isso?" perguntou ele finalmente, a voz quase um sussurro. "Como entende termos jurídicos internacionais tão complexos? Quem é você realmente?" A pergunta pairou no ar, carregada de 20 anos de invisibilidade. Helena respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Por 2 décadas, escondera seu verdadeiro eu, engolindo humilhações diárias para sobreviver. Mas agora, diante daqueles olhares surpresos, decidiu que era a hora da verdade. "Antes de ser sua empregada, fui professora universitária e especialista em contratos internacionais", respondeu com dignidade, sem abaixar os olhos. "Falo mandarim fluentemente e trabalhei com negociações entre Brasil e China por anos." Um murmúrio percorreu a sala. Um dos diretores deixou cair sua caneta, que rolou ruidosamente pela mesa de mogno. "Estou aqui para evitar que todos percam o que construíram", continuou Helena, apontando para detalhes específicos do contrato. "Esta empresa emprega milhares de brasileiros. Não poderia permitir sua destruição, mesmo depois de como fui tratada ontem à noite." O silêncio que se seguiu era diferente do anterior. Não era mais o silêncio do choque, mas o da vergonha coletiva. Armando encarava Helena como se a visse pela primeira vez, apesar de dividir o mesmo espaço com ela por 2 décadas. "Eu que nunca disse nada?" perguntou ele finalmente. Helena apenas sorriu, um sorriso triste que carregava histórias demais para serem contadas naquele momento. "Porque ninguém nunca perguntou, Sr. Armando." Respondeu simplesmente. "Ninguém nunca perguntou." Um silêncio pesado tomou conta da sala de reuniões. Os olhares dos executivos, antes carregados de desdém e superioridade, agora refletiam uma mistura de respeito, vergonha e incredulidade. O homem que minutos antes ostentava um sorriso arrogante, agora tinha a expressão devastada de quem vê seu império desmoronar e, paradoxalmente, ser reconstruído pelas mesmas mãos que ele desprezara por tanto tempo. Armando Ribeiro passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente abalado. As folhas do contrato traduzido tremiam levemente entre seus dedos.
O CEO da Ribeiro Tecnologia, acostumado a dominar qualquer situação, encontrava-se completamente vulnerável diante da mulher que por 20 anos servira café em sua mansão. Você salvou minha empresa, Helena. Não sei nem por onde começar a agradecer, murmurou ele com a voz embargada pela humilhação e pelo alívio simultâneos. Helena Santos permaneceu ereta, com uma dignidade que parecia iluminar toda a sala. Seus olhos, antes sempre baixos por força do hábito e da sobrevivência, agora encaravam diretamente o patrão. A empregada ajeitou o uniforme com um gesto automático, mas sua postura já não era a mesma. Não quero agradecimento, quero respeito, respondeu ela com firmeza, sem hostilidade, mas com uma autoridade natural que fez todos na sala se endireitarem em suas cadeiras. Nunca mais subestime ninguém pela cor ou pelo trabalho que faz. Um dos executivos mais velhos, que horas antes rira abertamente do desafio impossível, agora olhava fixamente para a mesa, incapaz de encarar Helena. Outro limpou a garganta, desconfortável com a verdade exposta tão claramente. Armando assentiu lentamente, como se cada palavra dela pesasse toneladas sobre seus ombros. A arrogância que o caracterizara por décadas parecia ter sido lavada pelo choque da quase catástrofe que Helena evitara. Você está absolutamente certa, admitiu o empresário com uma sinceridade que surpreendeu até a ele mesmo. E isso vai mudar, hoje mesmo. Helena observou os rostos ao redor da mesa. Alguns ainda processavam o que acabara de acontecer. Outros já calculavam as implicações daquela reviravolta. Mas em todos havia o reconhecimento inegável. Aquela mulher negra, que sempre estivera nas sombras, agora estava no centro, iluminada não apenas por sua competência, mas por uma força moral que nenhum deles poderia ignorar. Com um breve aceno, ela se virou para sair. Sua batalha não estava terminada, mas a primeira e mais difícil vitória havia sido conquistada. A vitória sobre o silêncio imposto. Quando a porta do escritório se fechou atrás dela, Helena sentiu suas pernas tremerem. Encostou-se na parede do corredor, respirando fundo, enquanto uma onda de emoções contraditórias a invadia. Não era apenas alívio. Era como se depois de 20 anos finalmente pudesse respirar sem o peso do silêncio forçado. A voz que guardara por tanto tempo, a identidade que escondera, agora ecoava novamente. Preciso ligar para Jonas, pensou, tirando o celular do bolso. Seu amigo precisava saber que ela havia conseguido. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão que conhecia tão bem, Helena percebeu que cada passo agora soava diferente. Não eram mais os passos silenciosos da empregada que tentava passar despercebida, mas os de uma mulher que recuperava sua dignidade. Na cozinha, seu refúgio por tantos anos, ela se sentou e digitou uma mensagem rápida para o professor. Deu certo, salvei a empresa. Eles sabem quem sou agora. Minutos depois, Armando Ribeiro apareceu à porta. O CEO estava irreconhecível, o rosto ainda pálido, os olhos baixos, sem qualquer vestígio da arrogância habitual. Ele hesitou antes de entrar, como se aquele espaço, que sempre considerara insignificante, agora intimidasse. Helena. Ou devo chamá-la de Michele? Perguntou incerto. Helena está bom, ela respondeu com firmeza. É quem sou agora. O empresário assentiu, engolindo em seco. O que aconteceu hoje mudou tudo. Não apenas salvou minha empresa, mas abriu meus olhos. Ele fez uma pausa, visivelmente desconfortável. Quero reconhecer publicamente o que você fez. Quero que todos saibam. Helena o observou cautelosa. Conhecia bem aquele homem e suas promessas vazias ao longo dos anos. Vou convocar uma reunião com todos os funcionários amanhã, continuou ele. Você merece ser reconhecida pelo que sempre foi. Ela assentiu, mas sabia que aquilo seria apenas o começo. Uma reunião não apagaria décadas de preconceito, nem dentro nem fora daquela empresa. A batalha seria longa,
contra o racismo estrutural, contra os olhares de desconfiança, contra as portas que se fechariam ao verem sua cor. Obrigada, disse simplesmente, sabendo que palavras não bastariam para expressar a complexidade do momento. Quando Armando saiu, Helena olhou para suas mãos, as mesmas que haviam limpado aquela casa por anos, as mesmas que haviam traduzido documentos complexos em universidades prestigiadas. Mãos que agora, finalmente, escreveriam sua própria história de redenção. Naquela mesma tarde, Armando Ribeiro enviou um comunicado urgente a todos os funcionários da Ribeiro Tecnologia. O grande auditório da empresa foi preparado para uma reunião extraordinária, gerando burburinhos e especulações pelos corredores. Ninguém sabia ao certo o motivo da convocação repentina. Às 3 horas, o auditório estava lotado. Executivos de alto escalão ocupavam as primeiras fileiras, enquanto funcionários administrativos e operacionais preenchiam o restante do espaço. Helena Santos entrou discretamente, sentando-se na última fileira, ainda vestindo seu uniforme de trabalho. Quando o CEO subiu ao palco, o silêncio foi imediato. Armando parecia diferente, a arrogância habitual substituída por uma expressão séria e reflexiva. Ele ajustou o microfone e começou com palavras que ninguém esperava ouvir. Hoje quase cometi o maior erro da minha vida e da história desta empresa, anunciou, sua voz ecoando pelo auditório. E fui salvo pela pessoa que menos valorizei durante anos. O empresário, então, pediu que Helena se levantasse. Todos os olhares se voltaram para a empregada doméstica, que permaneceu firme apesar do desconforto evidente. Esta mulher que vocês veem como simples funcionária doméstica é, na verdade, uma brilhante especialista em linguística e tradução. Ela identificou cláusulas ocultas em nosso contrato internacional que teriam destruído tudo o que construímos. Murmúrios de espanto preencheram o ambiente enquanto Armando relatava os acontecimentos da noite anterior e da manhã. Sem omitir sua própria crueldade, ele descreveu o desafio humilhante e como Helena havia não apenas cumprido a tarefa, mas salvado a empresa de um desastre financeiro. Por isso, além de pagar integralmente o valor prometido de R$500 mil, estou oferecendo a Helena Santos um cargo de chefia no nosso departamento internacional, onde ela supervisionará contratos e negociações com parceiros estrangeiros. A plateia reagiu com aplausos hesitantes, que logo se transformaram em uma ovação. Helena, visivelmente emocionada, manteve a dignidade que sempre a caracterizou. Alguns executivos que haviam rido dela na noite anterior, agora olhavam para o chão, envergonhados. Este é apenas o primeiro passo, continuou o CEO. Helena merece não apenas este reconhecimento, mas nossas sinceras desculpas pelo tratamento indigno que recebeu. Eu, pessoalmente, peço perdão por anos de desrespeito e invisibilização. Enquanto os aplausos cresciam novamente, Helena observava a cena com um misto de emoções. O caminho para recuperar sua dignidade estava apenas começando, mas pela primeira vez em 20 anos, ela sentia que poderia finalmente reclamar seu verdadeiro valor. Helena permaneceu em silêncio por alguns instantes, enquanto todos na sala aguardavam sua resposta. Não era uma decisão simples. Depois de 2 décadas vivendo nas sombras, a antiga professora universitária sabia que precisava de mais do que apenas um cargo e um salário. Senhor Armando, agradeço a oferta, mas preciso de garantias concretas, disse ela com firmeza, sem baixar o olhar. Quero segurança no emprego, independentemente de quem esteja no comando da empresa. Preciso de flexibilidade para trabalhar remotamente quando necessário. E, principalmente, exijo um compromisso público e formal de combate ao racismo e à discriminação dentro da Ribeiro Tecnologia. O CEO, ainda abalado pelos eventos recentes, não hesitou.
O homem que há poucas horas debochava da empregada doméstica agora a encarava com um misto de respeito e vergonha. Você tem minha palavra, Helena. Implementaremos um código de conduta rigoroso, com tolerância zero para qualquer tipo de preconceito, respondeu Armando, olhando diretamente nos olhos dela. Criaremos um comitê de diversidade com autonomia real, e você terá liberdade para trabalhar de onde preferir. A sala de reuniões, antes palco de humilhação, agora testemunhava uma transformação. Os executivos, que horas antes riam da empregada, agora a sentiam em concordância. Jonas Lima, que acompanhava tudo por videochamada no dispositivo eletrônico de Helena, sorria discretamente. Quero tudo isso formalizado em contrato, acrescentou ela. E também desejo participar ativamente da criação das novas políticas internas. O Armando pegou uma caneta e redigiu pessoalmente os termos em uma folha de papel, assinando-a em seguida. Passou o documento para Helena, que o leu atentamente antes de finalmente assentir. Aceito a proposta, declarou ela, estendendo a mão para selar o acordo. A notícia correu rapidamente pelos corredores da empresa. Muitos funcionários, especialmente os negros e de grupos minoritários, viram na história de Helena uma esperança de mudança real. Outros, como Sérgio Almeida, observavam com desconfiança e ressentimento a ascensão daquela que consideravam uma intrusa. Naquela mesma tarde, Helena Santos retornou à mansão, onde havia servido por tantos anos, não mais como empregada, mas para recolher seus pertences. Ao fechar a porta de seu antigo quarto, deixava para trás não apenas um trabalho, mas uma vida inteira de silêncio forçado. A transição de Helena Santos para a diretoria da Ribeiro Tecnologia não foi tranquila, como muitos esperavam. Logo na primeira semana, percebeu olhares desconfiados e cochichos nos corredores. Sérgio Almeida, diretor financeiro há 15 anos, liderava silenciosamente uma resistência contra sua presença. Onde estão os relatórios do projeto Ásia-Pacífico que solicitei ontem? Questionou Helena durante uma reunião matinal. Ninguém respondeu. Os documentos haviam misteriosamente desaparecido do sistema. Talvez nossa nova diretora não esteja familiarizada com os procedimentos internos, comentou Sérgio com um sorriso condescendente. Afinal, passar da cozinha para a sala de reuniões é uma mudança e tanto. O comentário provocou risos contidos. Helena respirou fundo, mantendo a compostura que aprendera em 2 décadas de invisibilidade. Interessante você mencionar isso, Sérgio, porque acabei de verificar o registro de acessos do sistema e notei que alguém usou seu login às 3 da manhã para mover esses arquivos. Ela deslizou uma folha impressa sobre a mesa. Coincidências acontecem, não é mesmo? O diretor empalideceu. Aquele foi apenas o primeiro de muitos obstáculos. Na semana seguinte, surgiram boatos sobre sua suposta incompetência para lidar com parceiros estrangeiros. Documentos eram alterados antes de chegarem às suas mãos. E-mails importantes eram esquecidos de serem encaminhados. Mas Helena não era mais a mulher que se curvava diante da injustiça. Quando uma crise estourou com fornecedores chineses, ela conduziu a videoconferência em mandarim fluente, negociando termos que ninguém na empresa conseguiria. Quando um contrato crucial com investidores americanos parecia perdido, ela identificou cláusulas problemáticas que haviam passado despercebidas por todos. Cada vitória silenciava um crítico, cada solução brilhante conquistava um aliado. Aos poucos, a equipe começou a procurá-la para orientações, ignorando as tentativas de sabotagem de Sérgio e seus aliados. Não entendo como você consegue manter essa calma, comentou uma jovem analista após Helena resolver uma situação aparentemente impossível. Quando você passa 20 anos sendo invisível, aprende a enxergar o que os outros não veem, respondeu ela com um sorriso sereno. Inclusive as próprias forças.
Em apenas 3 meses, Helena havia transformado o departamento internacional em referência de eficiência. Os boatos diminuíram, os documentos pararam de sumir, e até mesmo alguns antigos aliados de Sérgio começaram a buscar sua orientação. A mulher que um dia foi humilhada no centro de um salão, agora comandava reuniões com autoridade tranquila e incontestável. A inveja corroía Sérgio Almeida como ferrugem em metal exposto. Enquanto Helena Santos conquistava admiração e resultados impressionantes, o diretor veterano da Ribeiro Tecnologia sentia seu território sendo invadido. Nos corredores, seus olhares de desprezo seguiam a ex-empregada doméstica que agora comandava negociações internacionais. Ela não pertence a este lugar, murmurava aos aliados durante cafés reservados. A oportunidade para agir surgiu quando a empresa iniciou negociações com um conglomerado sul-coreano. O contrato, avaliado em dezenas de milhões de reais, seria supervisionado pela equipe de Helena. Numa noite, quando o escritório estava quase vazio, Sérgio acessou o sistema com credenciais obtidas de um funcionário do TI. Com meticulosa atenção, alterou cláusulas cruciais no documento digital, introduzindo erros graves que comprometeriam toda a negociação. Depois, modificou os registros do sistema para que as alterações aparecessem como feitas pelo computador de Helena. Vamos ver se a geniazinha sobrevive a isso, pensou, satisfeito com sua armadilha perfeita. Helena, no entanto, não conquistara sua posição por acaso. Ao revisar os documentos na manhã seguinte, seus olhos treinados em contratos internacionais detectaram inconsistências sutis. Termos que não se alinhavam com as negociações preliminares saltaram à vista. Algo está errado, disse para si mesma, franzindo a testa. Imediatamente solicitou os logs do sistema e histórico de edições, procedimento que ela mesma havia implementado como medida de segurança. As provas começaram a se acumular. Helena contatou Jonas Lima, que a ajudou a analisar os padrões de alterações. Isso não foi acidental, confirmou o professor examinando as evidências. Alguém manipulou esses documentos deliberadamente. Trabalhando discretamente, Helena reuniu 3 colegas de confiança. Juntos, rastrearam os acessos noturnos, identificaram o computador usado e recuperaram gravações das câmeras de segurança. O rosto de Sérgio, iluminado pela tela do computador em horário suspeito, foi a peça final do quebra-cabeça. Ele realmente achou que eu não perceberia? Questionou Helena, organizando meticulosamente cada evidência em uma pasta digital protegida. Enquanto Sérgio espalhava rumores sobre a incompetência da nova diretora, Helena trabalhava silenciosamente. Não era apenas sua carreira em jogo, mas tudo o que havia conquistado após décadas de invisibilidade. Desta vez não serei silenciada, prometeu a si mesma, revisando uma última vez sua apresentação. A reunião da diretoria seria no dia seguinte, e Helena sabia que enfrentaria não apenas Sérgio, mas todos os preconceitos que ele representava. Com determinação inabalável, enviou uma mensagem para Armando Ribeiro. Precisamos conversar antes da reunião. Tenho algo grave para mostrar. A sala de reuniões estava silenciosa quando Helena Santos entrou carregando uma pasta com documentos. Os olhos dos diretores acompanharam cada movimento seu enquanto ela organizava os papéis sobre a mesa de mogno. Armando Ribeiro, sentado à cabeceira, fez um gesto para que começasse. Tenho provas concretas de que os erros no contrato com a Singapura Tech não foram meus, declarou Helena com voz firme. Alguém alterou os documentos após minha aprovação final. Sérgio Almeida soltou uma risada seca. Acusações sérias exigem provas sérias, disse ele, cruzando os braços, com ar de superioridade. A mulher abriu seu dispositivo eletrônico e projetou na tela os registros digitais do sistema interno. O sistema registra cada acesso e modificação.
Aqui estão as provas. Seu login, Sérgio, acessou os arquivos às 22 horas de quinta-feira, exatamente quando as alterações foram feitas. O rosto do diretor empalideceu. Ele tentou argumentar, mas Helena continuou apresentando evidências, capturas de tela, logs de sistema e até mesmo um depoimento escrito de um funcionário do departamento de TI que confirmava a manipulação. Isso é um absurdo, uma conspiração. "E contra mim!" gritou Sérgio, levantando-se bruscamente. Armando ergueu a mão, silenciando-o. "As provas são contundentes, Sérgio. Você deliberadamente tentou sabotar não apenas Helena, mas toda a empresa." O silêncio que se seguiu foi cortante. Os diretores trocaram olhares tensos, enquanto Sérgio, agora visivelmente abalado, tentava formular alguma defesa. "Sua demissão é imediata", declarou Armando, "e tomaremos medidas legais caso necessário." Sérgio recolheu seus pertences e saiu da sala, lançando um último olhar de ódio para Helena. Após sua saída, Armando levantou-se. Não havia mais vestígios do homem arrogante de um ano atrás. Com voz serena, dirigiu-se a todos. "O que aconteceu hoje é inaceitável, mas também uma oportunidade. Nossa empresa precisa mudar profundamente. Helena não apenas salvou nossos negócios internacionais, mas está nos ensinando sobre integridade e respeito." Ele olhou diretamente para ela, com genuína admiração. "Peço que lidere nossa transformação cultural. Precisamos de políticas concretas contra discriminação e assédio, e ninguém melhor que você para isso." Helena assentiu, emocionada, mas firme. "Aceito com uma condição, que essas mudanças sejam reais e permanentes." Os diretores aplaudiram, alguns com entusiasmo sincero, outros ainda relutantes. Mas todos sabiam que uma nova era começava. Na Ribeiro Tecnologia, uma era de justiça, igualdade e respeito, com Helena no centro dessa transformação. Um ano se passou desde aquela noite que mudou tudo. A Ribeiro Tecnologia havia se transformado completamente, tornando-se referência nacional em diversidade, respeito e transparência corporativa. Os corredores antes frios agora pulsavam com uma energia diferente, inclusiva e acolhedora. Helena Santos ocupava com elegância a sala da diretoria sênior de Relações Internacionais. Sua história de superação corria pelos 4 cantos da empresa e além, inspirando funcionários e até mesmo concorrentes. O escritório que agora ocupava ficava exatamente onde um ano antes havia sido humilhada diante de todos. Naquela manhã ensolarada de primavera, a diretora revisava os últimos detalhes do novo contrato com parceiros chineses. Desta vez, um acordo justo e transparente. Seu telefone tocou. Era Jonas Lima, seu amigo fiel que nunca duvidara dela. "Você viu a capa da revista Negócios é Poder?" perguntou ele, mal contendo a empolgação. Helena sorriu ao ver sua foto estampada na publicação mais respeitada do setor empresarial brasileiro, com a manchete: "A mulher que transformou uma cultura corporativa." No auditório principal da empresa, Armando Ribeiro, agora um homem diferente, menos arrogante e mais humano, subiu ao palco para o evento anual de reconhecimento. Diante de centenas de funcionários, o CEO segurou o microfone com mãos ligeiramente trêmulas. "Há um ano cometi o pior erro da minha vida quando subestimei uma pessoa extraordinária", começou ele. "Helena não apenas salvou esta empresa de um desastre financeiro, mas nos ensinou o verdadeiro valor do respeito e da dignidade humana." A plateia aplaudiu de pé quando a diretora subiu ao palco. Seu olhar sereno percorreu o auditório, encontrando rostos conhecidos, inclusive o de Sérgio Almeida, agora trabalhando em posição inferior após sua tentativa de sabotagem. "Ninguém deve ser julgado pela cor da sua pele ou pelo trabalho que exerce", disse Helena com voz firme. "Cada pessoa carrega histórias, talentos e sonhos que vão muito além das aparências." Depois do evento,
Enquanto caminhava pelos corredores da empresa que ajudara a transformar, Helena encontrou uma jovem funcionária negra, recém-contratada para o setor de desenvolvimento. "A senhora é minha inspiração", confessou a jovem com olhos brilhantes. "Sua história me deu coragem para acreditar que posso chegar onde quiser." Helena sorriu, lembrando-se de seu próprio caminho. De professora universitária a empregada, doméstica, de mulher invisível a líder respeitada. Sua jornada havia se tornado símbolo de dignidade, justiça e força para todos que conheciam sua história. E assim, na Ribeiro Tecnologia e além, o nome Helena Santos ecoava como sinônimo de coragem e transformação.